a luz da cela se acendeu. Eu vi que não era luz divina porque era a lâmpada que estava acesa. E a portinhola da porta se abre, era o carcereiro. E quando ele me viu tomando banho, feliz da vida, glorificando a Deus, ele regalou o olho e disse: Falcão, tu era para estar morto, como pode estar em pé? E eu virei para ele assim: esse Deus que você falou que não podia fazer mais nada por mim, que não adiantava eu rezar e orar, que ele não podia fazer mais nada por mim, eu clamei por ele. E ele se fez presente nesta cela aqui. Ele fez 3 coisas na minha vida. O que ele fez, Falcão? Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Agora não me chamam Falcão Alegre, agora me chamam Adilson Pereira da Silva, remido pelo sangue de Cristo Jesus. E quando eu falei terminei de falar essas palavras, aquele carcereiro começou a se tremer todo. E começou a me fazer perguntas de como era Deus, a forma que Deus me curou. E eu só respondia: Deus me tocou, Deus me curou e Deus me transformou. Não sou mais Falcão Alegre, agora sou Adilson Pereira da Silva. E ele saiu tremendo dali. Talvez aquele carcereiro deve ser um de vocês também. Diz que é cristão, mas não conhece a Bíblia e nem conhece o poder de Deus. Quem é um homem para dizer que Deus não pode fazer algo por alguém? Quem somos nós para dizer isso? Como está escrito em Mateus 22, 29, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, muitos cristãos, erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E é por isso que às vezes nós falamos coisas que não deveríamos falar, como esse carcereiro falou, que nem Deus poderia fazer algo por mim. E agora, quando ele me vê curado, me vê glorificando a Deus, ele começa a se tremer todo. E ele chamou os outros policiais. Quando os outros policiais começaram a fazer perguntas e tudo, e eles começaram a discutir entre eles se me matariam ou não, meia-noite ou não. Já era por volta de 10h30 para 11 horas mais ou menos, e estavam discutindo se me matariam meia-noite ou não. Graças a Deus resolveram não me matar. Mas na segunda-feira foi montado um grande esquema de segurança e eu fui levado para o fórum. Ao chegar no fórum, o juiz me perguntou: você tem um advogado que possa te defender? Eu falei: não tenho advogado. E tinha um grupo de advogados ali esperando pegar a causa de alguém. O juiz virou para os advogados e disse assim: vocês querem pegar a causa deste homem? E quando eu olhei para os advogados, todos eles fizeram assim para mim. E o juiz perguntou: por que vocês não querem defender a causa deste homem? E um deles virou para mim, virou para o juiz e disse: meritíssimo, esse homem é muito perigoso. Nós não vamos pegar a causa desse homem. Se nós perdermos a causa, ele vai mandar nos matar. E por isso que nós não vamos pegar a causa dele. Mas mesmo assim, num processo, fui condenado a 50 anos de prisão. E eu fiquei imaginando, se num processo eu peguei 50 anos de prisão, terá os outros 16 que eu teria que responder ainda, que era um pior do que o outro. E eu comecei a ficar chateado comigo e até mesmo com Deus. Cheguei até para levar contra Deus. Mas depois eu parei, pensei e falei: não, eu estou errado. Se eu dei um prazo até quarta-feira, por que eu devo ficar desesperado? Me levaram de volta para a delegacia. E quando foi na segunda-feira à tarde, o delegado virou para mim e disse assim: Falcão, graças a Deus que nós vamos ficar livres de você. Quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, você vai ser transferido para Ilha Grande. E tem essa: você vai ficar na mesma cela dos outros traficantes de chefe de quadrilha, ao qual você roubou pontos de venda de droga deles. Eles estão dispostos a acabar com você. Então, a partir de quarta-feira, nós policiais vamos ficar livres de você para o resto de nossa vida. O tempo foi se passando. Quando chegou quarta-feira, por volta de 3 horas da tarde, o delegado entrou na minha cela e disse para mim: daqui a 1 hora você vai ser transferido para a Ilha Grande. Se prepara e graças a Deus não vou ficar livre de você. Deu 4 horas da tarde, já estava pronto para ser transferido. Pelo outro lado, eu estava orando a Deus que eu não fosse transferido. E quando deu 4 horas, o carro não compareceu.
Deu 5 horas, nada. Eu percebi que o delegado começou a ficar nervoso, preocupado. Que esse carro não tem como chegar atrasado, que ele é escoltado por vários policiais, pelos batedores da polícia, então não tem como chegar atrasado. Deu 5h30, nada. Quando faltava 1 minuto para terminar o prazo que eu tinha dado para Deus, me aparece dentro daquela delegacia 3 homens de branco. Terno branco, gravata branca, camisa branca, calça branca, até o cinto, sapato e meias brancas. Louros, fortes, olhos azuis bem claro. E chegaram com o delegado e entregaram um documento para o delegado, dizendo que eram meus advogados. O delegado olhou para o papel, diz para ele: eu não posso soltar o homem dessa periculosidade. Esse cara já fez isso, como é que não vamos soltar ele? Acho que esse juiz está maluco. Se na segunda-feira deu a sentença, como pode desfazer dessa sentença? E telefonou para o juiz. O juiz confirmou que tinha dado alvará de soltura. O delegado abriu a portinhola da minha cela, disse: Falcão, você está vendo aqueles 3 homens? Falei: tô. Eles estão dizendo que são teus advogados. Falei: é mentira, porque eu não tenho advogado. No dia do meu julgamento, ninguém quis ser meu advogado. Então eu não tenho advogado. Mas eles estão dizendo que são teus advogados. Falei: estão dizendo que eu não tenho advogado? De tanto aqueles 3 homens insistirem, o delegado me soltou. E quando eu fui falar com um deles virou para mim e disse assim: Adilson, não fala nada conosco, assina esse documento aqui. Assinei o documento, ele entregou para o delegado e disse para mim assim: você não vai embora para tua casa, você vai para uma fazenda conosco, entra naquele carro. Quando eu olhei para o carro todo enferrujado, sujo, não dava nem para ver a placa direito, eu falei comigo mesmo: esses caras são policiais, eles estão armando para acabar comigo. Que muitos dos meus colegas de quadrilha foram mortos assim. A polícia pegava um carro velho, botava o preso lá atrás e levava por uma estrada totalmente escura, breu. Lá já estavam outros policiais com querosene, com gasolina e com metralhadora. E quando o carro chegava, os policiais saíam correndo do carro, e esses policiais jogavam querosene, tacavam fogo e metralhavam o preso. E quando eu olhei para o carro, eu falei: esses caras são policiais, eles vão acabar comigo. Mas um deles me empurrou para dentro do carro. Eu falei, pelo peso da mão, quem já apanhou da polícia sabe muito bem. E eu entrei no carro e meu coração começou a disparar. Falei: esses caras vão me matar. Mas como um entrou e ficou do meu lado, eu falei: bom, se esses 2 da frente saírem, eu vou segurar o de trás. Então eles vão ter que matar esse. Eu vou morrer com esse que está aqui comigo. Vamos trazer. Era um Fusca velho, azul, velho, não dava nem para ver a placa direito. E justamente de noite eles entraram justamente na estrada, totalmente escura. Não dava para ver nada, só a luz do carro que iluminava a estrada. E agora eu ficava preocupado. E de repente o carro parou em frente a uma porteira que tinha uma luz. Um só deles que saiu, abriu a porteira, o carro andou um pouquinho, outro fechou a porteira, entrou no carro e continuou entrando pela fazenda dentro. Eu saí do carro, eles fizemos um circo, fizemos uma oração e mandaram que eu fosse para o quarto pegar minha roupa. Já estava minha roupa lá pronta. E já: você vai tomar banho, nós vamos preparar um lanche para você. E assim eles fizeram, tomei banho, me deram uma roupa nova. E quando eles estavam fazendo o lanche, um deles abriu a palavra de Deus, justamente em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eles começaram a falar que enquanto eu estivesse ali com eles, que eu deveria procurar a Deus de todo o meu coração, para que o dia que eu estivesse ali pudesse ser a minha transformação completa. E no outro dia de manhã, na quinta-feira, um deles virou para mim e disse assim: Adilson, nós 3 somos totalmente vegetarianos. Nós não comemos carne de espécie alguma.
Durante o tempo que você ficar aqui conosco, você não vai comer carne de espécie alguma. Nem carne, nem peixe, nem galinha. E se caso você for embora daqui e voltar a comer carne, peixe e galinha, e você for cometido por um câncer, por uma úlcera, não adianta orar para Deus, que Deus nunca vai te curar, porque você foi desobediente à palavra dele. Mas se você for obediente à palavra de Deus, fazendo o possível para não comer carne, nem peixe, nem galinha, você vai ter uma boa saúde. Você vai durar muito tempo. Durante os outros dias, quando foi sexta-feira, quinta-feira à noite, eles começaram a arrumar a casa, a limpar a casa. E eu falei, mas por que vocês estão limpando a casa? Eles disseram, nós estamos nos preparando para o sábado. E venha cá. Eles me chamaram, sentei com eles à mesa, e eles falaram sobre Isaías 58, verso 13 e 14. Leram para mim. E me explicaram a importância do sábado. Então ali eles me ensinaram como eu me preparar para o sábado, como guardar o sábado e como santificar o sábado. Me ensinaram a me preparar para o sábado da seguinte forma. Quando terminar um sábado, você já tem que se preparar para o próximo sábado. Você tem que reunir a sua família e planejar o sábado seguinte. A roupa que você vai usar, a sua família vai usar no sábado seguinte. A refeição que vocês irão fazer, fazer o planejamento das 3 refeições. E durante a semana, até quinta-feira, você deverá lavar e passar a roupa e fazer as compras até quinta-feira. Da quinta-feira à noite, que é sexta para nós, você já deve começar a limpar a casa, deixando só por último a cozinha de manhã cedo. De manhã. De tal forma que quando faltava 1 hora para o pôr do sol, você já estava de banho tomado, com tudo pronto. E me falaram também, e eles faziam 3 cultos conosco, 6 horas da manhã, meio-dia e ao pôr do sol. Geralmente nós só fazemos o pôr do sol na sexta-feira, eles faziam todos os dias o pôr do sol comigo. Só que o pôr do sol de sexta-feira era um culto longo, culto de gratidão, de louvor a Deus, lia-se muita Bíblia, eles já aproveitavam, me davam um estudo bíblico também. E no sábado a gente ia lá para dentro da mata fazer o culto, estudar a Bíblia com eles. E a gente levava tudo pronto que a gente tinha feito na sexta-feira e levava para a mata. O suco já levava tudo pronto. E no sábado à noite a gente voltava para casa e já fazia o planejamento do sábado seguinte. Durante a semana eles me ensinaram as profecias de Daniel, do Apocalipse, a importância do santuário, o juízo investigativo, as profecias de Daniel, as 2.300 tardes de manhã. Toda a doutrina da nossa igreja aprendi com esses 3 advogados. Depois de 30 dias que eu estava ali com eles, guardando o sábado, trabalhando com eles, capinava com eles. E um deles virou para mim e disse assim, Adilson, volta para o Rio de Janeiro, procura uma igreja que gosta dos mandamentos de Deus, que tenha fé em Jesus, porque essa igreja é verdadeira e é a menina dos olhos de Deus. E eu perguntei para eles, qual o nome dessa igreja? E um deles me respondeu, nós não vamos falar. Se você entrar numa igreja e tiver tudo aquilo que nós te ensinamos, é a igreja de Deus e é a menina dos olhos de Deus. Mas se você entrar numa igreja e não tiver nada daquilo que nós te ensinamos, infelizmente não é a igreja de Deus. Deus só tem uma igreja verdadeira, a qual nós já te mostramos em Apocalipse. Deus só tem uma igreja. É aquela que gosta do mandamento de Deus, que tem a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja verdadeira de Deus. Depois o outro virou para mim e disse assim, Adilson, quando você estava preso, você fez um voto a Deus. Cumpra com esse voto a Deus. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu nunca tinha falado para ninguém, nem para eles mesmos eu tinha falado que eu tinha feito o voto. Como é que eles sabiam que eu tinha feito o voto? E essa foi que me deixou preocupado. Se eu nunca falei para eles, como é que eles sabiam que eu tinha feito o voto a Deus? Vim embora para o Rio de Janeiro, voltei para minha casa, não falei nada para minha mãe que eu tinha me tornado um cristão. E comecei a procurar emprego. É difícil para um ex-traficante no Rio de Janeiro conseguir emprego. Mas graças a Deus, Deus esteve comigo. E como Jesus diz,
quando ele abre a porta, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. E ele me abriu uma porta de emprego. Consegui logo o emprego, peguei meu primeiro salário, separei o dízimo, claro, que pertencia ao Senhor, comprei 3 presentes e fui na fazenda agradecer esses 3 advogados e presenteá-los. E quando eu cheguei na fazenda, eram outros moradores que estavam lá, e também da minha mente se apagou o nome desses 3 advogados. E eu falei para o atual dono da fazenda: moço, gostaria que o senhor me chamasse os 3 advogados que moram aqui, porque há um mês atrás fiquei 30 dias nessa fazenda com esses 3 advogados, e eu estou aqui para agradecê-lo por tudo que eles fizeram por mim. E o moço virou para mim e disse assim: acho que você está equivocado, aqui não mora nenhum advogado. Eu falei: mas mora sim, porque eu fiquei 30 dias nessa fazenda. Ele disse: não, você não ficou. Eu nunca saí dessa fazenda. No máximo que eu saio, vou na cidade, faço as compras e trago tudo para a fazenda. Não viajei nem nada. Como é que você ficou 30 dias? Eu falei: fiquei. E falei das plantações que nós plantamos. Ele disse: não, quem plantou foi meus funcionários, não foi você. Não, fomos nós que plantamos, com os 3 advogados, tudo. Ele disse: não. Você tem certeza que essa fazenda? Eu falei: tenho certeza que essa fazenda. A prova, tanto é que eu estou aqui, né, na sua porta. Ele falou assim: como daqui não dá para ver a minha fazenda, só quero tirar uma dúvida de você. Porque se você falar o que está certo, vou dizer que é eu que mesmo. Mas se você não falar, porque tem muitas fazendas parecidas uma com a outra aqui, em Nova Friburgo. E ele falou: me descreva como é que é lá no fundo da minha fazenda, para ver se o que você está falando é verdade. Eu comecei a falar do rio, da cachoeira, da parte de Gramado, que a gente ficava todo sábado à tarde ali, sentado, estudando a palavra de Deus. Falei do pomar, falei da plantação de hortaliça, da criação de tudo. Ele disse: realmente é aqui mesmo. Só que eu nunca vi você aqui e nunca vi esses 3 advogados aqui com você. Mas só para tirar uma outra dúvida, você disse que ficou na minha casa. Falei: fiquei na casa 30 dias. Me descreva como é que é a minha casa. Comecei a falar dos quartos, da sala, dos móveis, da mesa, tudo, do banheiro, da cozinha. Ele disse: realmente é aqui. Mas eu nunca vi você na minha casa. Mas falei: eu estive aqui. E eu fiquei sem saber. E o rapaz, o dono da casa, disse assim: você se lembra o nome desse advogado? Eu falei: não me lembro. Por que ele me sugeriu? Por que você não vai na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro? Eu vou te dar o endereço. E você vai lá, que lá tem o endereço de todos os advogados do Rio de Janeiro. E lá você vai poder encontrá-lo. E assim eu fiz. Fui na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E ao chegar lá, a pessoa que nos atendeu, uma senhora, expliquei a minha situação. E ela disse assim: rapaz, vai ser muito difícil localizar esse advogado. Porque só no Rio de Janeiro nós temos cerca de quase 20 mil advogados. Se eu passar retrato por retrato deles, nós vamos ficar aqui o dia e a noite. São um por um. Vou lhe fazer uma pergunta, e essa pergunta vai te ajudar melhor. Você já foi julgado alguma vez? Eu disse para ela: sim. Então é fácil. Fala no fórum, pega o seu processo, dentro da pasta do seu processo, está ali o nome dos 3 advogados. Aí você vem aqui, traz o nome desses 3 advogados, que nós vamos localizá-lo e vou te dar o endereço desses 3 advogados. E assim eu fui. Ao chegar no fórum, disse o número da pasta do meu processo, e o rapaz disse assim para mim: você volta daqui a 3 dias que eu vou procurar o teu processo. E vim embora. 3 dias depois eu voltei lá, e o rapaz disse que não tinha achado o meu processo. Mandou que eu fosse para o DESIP. Assim eu fui. Também lá não acharam o meu processo. E fui em vários lugares e também não acharam o meu processo. E agora fiquei sem saber o que fazer. Nesse meio tempo, comecei a procurar a igreja verdadeira. E a primeira igreja que eu fui foi a igreja do Carcereiro. Primeira igreja batista do Rio de Janeiro, no Estácio. E ao chegar lá, de noite, no domingo à noite, quem eu vejo chegando também? O carcereiro com a sua família. E quando ele me vê, ele começa a se tremer todo. E começa a andar para trás. A mulher, os filhos perguntaram: pai, por que você está andando para trás? E ele diz para a mulher:
Eu estou diante do Falcão Alegre, ele jurou por Deus que até no céu e no inferno para me procurar. De repente ele gritou para a mulher dizendo assim, foge para um lado que eu vou fugir para o outro. E eu, em vez de ficar parado, resolvi correr atrás dele. Ele correu para dentro da própria igreja. A igreja é muito grande, para 2.000 membros. E ele começou... E quando ele me viu correndo atrás dele, dentro da igreja, ele se desesperou, começou a gritar, socorro, socorro, o Falcão vai me matar, socorro, socorro. E ficou naquela correria toda, os irmãos e as irmãs pensando que eu fosse assaltar a igreja. E conseguiram me pegar, pegaram ele também, ele gritava tremendo, dizendo, pastor, esse cara é Falcão, e ele jurou por Deus que vai me matar, por favor, pastor, não me deixe esse cara me matar. E o pastor olhou para mim e disse, é você que é tal do Falcão Alegre? Não foi você que deu um tiro num do nosso pastor numa programação, numa praça ao ar livre? Há 3 anos atrás, aproximadamente? Eu falei, sou eu mesmo. E o pastor deu um passo para trás e disse assim para mim, não vai dizer que você vai matar o nosso irmão aqui na nossa frente. Eu falei, não, pastor, eu não vim para isso. Eu vim agradecê-lo, porque através dele eu pude conhecer esta igreja. E eu comecei a contar a minha história, a forma de como eu conhecia aquela igreja. Me levaram para a sala pastoral e eu percebi que o carcereiro se tremia todo e tudo, achando que poderia estar mentindo. E quando eu estava contando a minha história, a forma de como eu conhecia aquela igreja, entra naquela sala o pastor que eu tinha dado o tiro na praça. E quando ele me viu, saiu correndo, e agora eu corri atrás dele, novamente começou aquela confusão de novo. Mas me aproximei dele, conseguia falar com ele, e disse, pastor, eu quero lhe pedir perdão por ter te dado tiro naquela programação daquele domingo à tarde. E ele tentou me empurrar e tudo. Eu falei, não, pastor, eu quero lhe abraçar, quero te pedir perdão. E ele abriu o paletó, abriu a camisa, diz, por causa daquele tiro que você me deu, olha só que o médico teve que abrir a minha barriga para sair a bala. Olha quantos pontos eu levei. Eu falei, pastor, me perdoe, eu não queria agir dessa forma. Agora eu sou cristão, não sou mais assassino, não sou mais ladrão. E eu comecei a abraçá-lo, pedindo perdão. Ele começou a chorar e me abraçou e começou a dizer, só Deus mesmo para mudar um homem desse, só Deus mesmo para mudar um homem desse. Só que naquela igreja eu não fiquei. Havia problemas, tivemos 2 confrontos, um por causa de uma Santa Ceia. O pastor disse que só poderia participar da Santa Ceia que guarda os mandamentos de Deus. E quando terminou a Santa Ceia, fui falar com ele. Ele disse que eu estava maluco, que eu estava endemoniado, porque eu toquei no assunto do sábado. Ele me pôs para fora daquela igreja. Aí continuei frequentando aquela igreja, tive outra decepção, que um jovem estava sendo excluído da igreja porque guardava o sábado. E eu perguntei para o pastor, pastor, existe um mandamento para condenar as pessoas que guardam os mandamentos? E o pastor ficou furioso comigo e me pôs para fora da igreja dizendo que eu estava endemoniado. E eu virei para o pastor e disse, pastor, se eu estou endemoniado, se o senhor é homem de Deus, o senhor tem todo o poder para expulsar o demônio de mim. E eu quero que o senhor expulse o demônio de mim. E ele ficou irado com a minha resposta e mandou que os diáconos me colocassem para fora daquela igreja. E agora comecei a procurar outras igrejas e eu levei aproximadamente 2 anos e meio procurando a igreja e não achei. Um dia eu estava na praça, em Botafogo, na rua São Clemente, na mesma praça que eu fui preso pelos policiais a última vez. Eu estava ali sentado e eu falei para Deus assim, Senhor, aqueles 3 homens que me deram estudo naquela fazenda em Nova Friburgo, eles me provaram biblicamente que tu tem uma igreja verdadeira. Só que até hoje eu não achei essa igreja. E vou lhe fazer um desafio. Se tu hoje não me mostrar essa igreja verdadeira, infelizmente, eu vou voltar para a indústria do crime de novo. E quando eu levantei a cabeça, eu vejo 2 garotos bem uniformizados, com alguns folhetos em mão, e se aproximaram de mim. Sentaram do meu lado aqui.
E eles começaram a falar sobre anjos. Eu fui fazer o trabalho missionário e antes de eu tocar a campainha na casa de uma senhora, eu resolvi fazer uma oração. E eu orei. Após a oração, toquei a campainha e a senhora abriu a porta para mim e ela disse, espera um instante. E ela pegou 3 cadeiras. E eu fiquei imaginando, uma deve ser para mim, outro para ela, outro deve ser para o neto dela, para ouvir o que eu tenho a falar para ela. E quando de repente ela disse para mim, entra você e o seu companheiro. E eu virei para ela e disse assim, minha senhora, quando eu toquei a campainha eu estava só. Ela disse, não, quando eu abri a porta, estava você e um outro atrás de você, de branco, atrás de você. Foi por isso que eu peguei 3 cadeiras, para que eu e você e o rapaz de branco entre para nós conversarmos. Aí outro garoto disse assim, já sei, toda vez que nós vamos fazer o trabalho missionário, nosso diretor diz que toda vez que nós vamos fazer um trabalho missionário, o anjo do Senhor nos acompanha. Então ela viu que foi um anjo te acompanhando. Aí eu resolvi fazer uma oração para Deus, de tudo que eu estava ouvindo. Eu falei para Deus assim, Falei, Senhor, se esses 2 garotos são desbravadores, pertencem à sua igreja verdadeira, que um deles fale comigo agora. O que mais falava, me deu este folheto aqui, me convidando para me participar da conferência dos arautos do rei, da voz da profecia. E tem várias palestras que eles vão fazer todo sábado e domingo. Aqui está as datas, tudo. E eu falei assim para eles, vocês são de que igreja? E eles me responderam, nós somos da igreja Adventista Sétimo Dia. Me explica, me fala alguma coisa sobre esta igreja. E o que mais falava começou a me explicar, nós guardamos o sábado, a lei de Deus está em vigor, nós estudamos as profecias de Daniel, do Apocalipse, nós estudamos a Bíblia toda, nós estudamos as profecias às 2.300 tardes de manhã. Alguns irmãos são vegetarianos, eu falei, justamente essa igreja que eu estou procurando. Me leva lá. E eles me levaram para a igreja Adventista Sétimo Dia de Botafogo. E ele me trouxe até aqui dentro, e eu sentei justamente neste local. O pastor César César sentou do meu lado, os 2 desbravadores do meu lado. Tive o privilégio de ouvir o quarteto cantar. Mas eu percebi que os irmãos estavam preocupados com a minha presença ali. Alguns sabiam que eu era, outros não. E eu percebi que ficou ali junto. Mas quando o quarteto começou a cantar, tudo se acalmou. E eu comecei a prestar atenção nas músicas que estavam sendo cantadas. Mas uma música me tocou profundamente. Enquanto eu estava ouvindo o quarteto cantar, fiquei muito emocionado pelo um dos hinos que eles cantaram. Pai, me ajuda a ti, porque eu sou o pecador. Depois o pastor Roberto Cortes começou a pregar. E enquanto ele estava pregando, eu olhei para aquela janela ali. E a mesma luz que me apareceu na cela, me apareceu naquela janela. E pude ouvir a mesma voz que me chamou na cela, dizendo: Adilson, 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 ficai aqui, porque esta é a minha igreja verdadeira e a menina dos meus santos olhos. E ali tive estudo bíblico com a esposa do pastor César. E toda vez que ela ia dar um estudo bíblico, eu dizia para ela, eu já sei. Ela disse, como você sabe? Porque os 3 advogados já me ensinaram tudo isso. E o pastor César, comecei a contar a história para eles, e ele disse assim, você sabe quem é os 3 advogados? Falei, pastor, eu não sei quem são os 3 advogados. Ele disse, mas eu sei quem é. Mas como? Os 3 advogados que te deram estudo bíblico foram anjos. Você conviveu com anjos e não sabia. Porque tudo que você está falando, não tem como pensar em outra coisa a não ser anjo. Que você nunca mais viu esses 3 advogados. Todos os processos desapareceram. Só pode ser anjos que fizeram estudo bíblico. Eu não tenho dúvida. Você teve estudo bíblico, você conviveu durante 30 dias com os anjos e não sabia. E eu me batizei naquela igreja, num domingo, dia 28 de abril de 74.